Olá a todos. Nós sabemos que a inovação disruptiva é uma força transformadora que redefine o sucesso das empresas no cenário competitivo atual. Então, a gente resolveu fazer uma entrevista sobre esse tema e temos a honra de discutir esse cenário com o Dr. Roberto Pique, que é doutor em administração de negócios, professor do IBMEC, consultor e pesquisador em transformação digital. Ele tem uma extensa carreira como executivo, membro do Board Academy e conselheiro consultivo. O doutor Roberto vai compartilhar com a gente insights valiosos e dicas práticas que podem revolucionar sua abordagem empresarial. Então, fica com a gente. Tudo bom, doutor Roberto? Bom dia, tudo bem? E vocês? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai ter esse momento tão rico com o senhor. Então, doutor Roberto, como o senhor define inovação disruptiva dentro do contexto empresarial atual e qual a importância para o sucesso a longo prazo das organizações? O termo disruptivo foi cravado há uns 30 anos atrás, mais ou menos, porque inovação é algo que as empresas fazem constantemente, quem não faz está fora do mercado, então as que estão aí é porque estão inovando. Agora, fazer a inovação disruptiva é quebrar os conceitos existentes. Ou seja, ele não só lança um produto ou um serviço inexistente, mas ele lança produtos e serviços existentes também de uma maneira melhorada e que fundamentalmente vai mudar o modelo dos negócios das empresas. Então, exemplos clássicos de inovações disruptivas, até para facilitar o entendimento, é Uber, Airbnb, o Spotify, o Nubank, todos eles fazem inovações disruptivas, porque eles facilitam a vida do usuário com novas soluções de um produto ou de um serviço existente, mas também vão criar um modelo de negócio diferente. Então, isso é uma inovação disruptiva. É algo que vem para encontrar uma solução que não existia, mas que quebra o modelo de negócio existente, senão ela não é uma inovação disruptiva. Sim. E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas ao adotar uma estratégia de inovação disruptiva e como que ela consegue superar esses desafios? Olha, essa resposta ela não é única, porque vai depender muito do tamanho da empresa, do ramo da empresa, do que ela está fazendo. Então, vamos tentar simplificar e vamos dividir em dois segmentos. As pequenas empresas, elas são, por serem menores, elas tendem a ser mais ágeis, elas não estão há muito tempo estabelecidas no mercado, então elas podem ter alguma ideia que seja bastante disruptiva, e aí o que vai faltar para ela é recurso financeiro para colocar essa ideia em prática. Então, toda empresa pequena que tiver uma ideia disruptiva, e para você lançar uma inovação disruptiva, você vai ter que errar antes de acertar, ela vai precisar de recurso para fazer isso, ela tem que dar um jeito de capitalizar esse recurso no mercado. É saber vender, é ter um bom speech para poder capitalizar esse recurso no mercado, e esse é o modelo que normalmente as startups seguem. Então, esse é o conselho para a empresa pequena que tem essa inovação disruptiva, claro, desde que ela tenha gente pensando nisso. Já as grandes corporações, elas enfrentam um outro tipo de dificuldade, que é o paradoxo da inovação. Porque o que acontece? Tem um exemplo do Nubank. O Nubank criou um serviço financeiro disruptivo, ele tem menos burocracia, ele funciona mais rapidamente, ele não cobra as taxas que os grandes bancos cobram. Por que os grandes bancos não fizeram isso antes? Porque eles têm um negócio de sucesso que está baseado num modelo de negócio bem-sucedido, então é muito difícil eles partirem para esse caminho, já que é um caminho totalmente novo, é um caminho que todo esse tipo de inovação não tem a predictibilidade, a previsibilidade que os negócios atuais dessas empresas têm. Então, eles vão ter que saber lidar com o risco, e o pensamento intrínseco deles é: por que lidar com o risco se eu tenho um produto de sucesso? Então, as grandes organizações, para se livrarem desse paradoxo da inovação, eu sempre sugiro dois caminhos.
Ou eles criam uma empresa dentro da sua empresa para fazer inovação, e aí esses caras, essa empresa vai ter que ser bastante autônoma para poder fazer esses testes e esses lançamentos no mercado, até engrenarem com uma inovação disruptiva, ou eles vão fazer parcerias com empresas menores que entendam daquele segmento para poder fazer essa inovação disruptiva. E é sempre bom, quando você está dirigindo uma empresa, pensar nisso. Eu, na minha época de executivo de gestão, eu sempre tinha uma pequena equipe que estava pensando nesse tipo de inovação, algo que não era previsível pelo mercado. Então, mesmo que a gente chegou a fazer alguns lançamentos que, mesmo não sendo disruptivos em termos de modelo de negócio, eram disruptivos em termos de modelo de utilização. Então, é fomentar a inovação dentro da empresa e, se for muito grande, segmentar e, se for pequeno, buscar recurso externo. Sim, e como líder empresarial visionário, como você incentiva uma cultura organizacional que favoreça a experimentação e a criatividade necessária para impulsionar essa inovação disruptiva no seu ambiente? Basicamente, da maneira que eu estava citando agora, você ter uma empresa dentro de uma organização grande, ou você ter um grupo que é livre para pensar. Porque uma das principais restrições dentro de grandes organizações, é exatamente isso. Eu tenho um modelo de sucesso, o meu produto é bom, o meu modelo de negócios traz o retorno que eu preciso, então a empresa não fica atenta aos riscos que estão vindo do mercado. Quando você tem uma equipe que tem a obrigação de se preocupar com os riscos de mercado, de entender novos produtos, de buscar novas soluções, você está fomentando dentro da empresa esse tipo de inovação. Eu escrevi um artigo falando exatamente isso. Se a empresa não tiver um departamento autônomo que responda diretamente para os altos níveis de gerência da empresa, e para trazer essas ideias e que essas ideias sejam respeitadas, é muito difícil ser bem-sucedido com inovação. E quais são os sinais que você observa no mercado que indicam a necessidade de uma mudança radical na abordagem empresarial e como sua empresa se prepara para responder a esses sinais? Um exemplo clássico, né, que talvez até as novas gerações não conheçam, porque algumas vezes dando aula eu tenho que lembrá-los que antigamente a fotografia era impressa num papel, foi a Kodak. A Kodak era uma empresa que tinha esse modelo de negócios muito bem sucedido, ganhou muito dinheiro fazendo fotografia impressa, porque vendia filme, vendia revelação, e os sinais começaram a chegar com a chegada das câmeras digitais, começaram a chegar, depois das câmeras digitais, os celulares que viraram câmeras digitais também, e eles tinham tudo para ter observado esses sinais, e, na verdade, eles observaram, gerenciaram mal esses sinais que estavam chegando e acabaram falindo. Hoje, a Kodak poderia ser o Instagram. Eles tinham tudo para ser a empresa que tivesse gerenciando as imagens pelo mundo. Então, os sinais aparecem e você tem que ver aonde o modelo do seu negócio está sendo atacado, mas tão importante como entender esses sinais é falar assim, puxa, esse sinal é tão grande, isso aqui é uma coisa, uma revolução tão forte que pode estar vindo aí, que o meu modelo de negócio vai morrer. Então, o que que eu faço para me adaptar a esse novo mundo? E aí começaria pensando em um novo modelo de negócio. Porque, se não pensar no novo modelo de negócio, você não implementa essa inovação radical. Bem, e para encerrar, qual é o papel da tecnologia na promoção da inovação disruptiva? E como a gente equilibra a implementação de novas tecnologias e o risco que a gente assume com essa adoção de novas tecnologias? Olha, a tecnologia, ela traz um novo cenário que a gente chama de revolução, né? De várias revoluções que houveram, industrial, agora a revolução digital, não dá mais para pensar em fazer qualquer inovação que não seja
apoiada na tecnologia. E aí, quando eu falo tecnologia, é a internet, é os celulares, são a inteligência artificial, e tudo que está vindo anexado a isso. Não, você pode ver que os 4 exemplos que eu dei logo no comecinho da nossa conversa, Uber, Airbnb, Nubank e agora esqueci o outro, mas todos eles são baseados em tecnologia. Então, sem tecnologia, não se faz mais essa inovação disruptiva. Ela depende totalmente da tecnologia. É claro que toda inovação traz consigo um risco, porque a gente não sabe qual é o resultado que essa inovação vai ter. O ciclo de inovação, da implementação da inovação, ele é bastante conhecido, então ele tem um pequeno tempo de maturação, onde só as pessoas que são muito ligadas a novas tecnologias, a inovação, vão experimentar aquele produto ou serviço, e aí vem uma parte que essa tecnologia começa a amadurecer e ela vai seguir o caminho de ser implementada ou não. Os óculos virtuais hoje ainda eles não conseguiram atravessar esse abismo. Eles ainda não se tornaram uma realidade, apesar de estar há muito tempo no mercado. Então, vai superar esse abismo de passar dos newcomers para virar um produto de massa ou não? E é isso que as organizações têm que ficar atentas a hora que elas estão lançando uma nova tecnologia. É uma boa ideia, mas ela vai ser uma boa ideia quando implementada de sucesso? Então, até quanto você tem que investir nessa nova tecnologia, que é algo que a alta gerência tem que estar muito atenta com relação a isso. Outro exemplo bem recente que teve um hype enorme foi o metaverso. O metaverso é uma baita ideia, só que ninguém mais fala de metaverso. O carro autônomo, que também é uma ideia viável de ser implementada, custa tanto em termos de tecnologia que as montadoras resolveram dar um passo para trás. E há 10 anos atrás a gente falava que agora, 2024, 2025, a grande maioria dos lançamentos de carros seriam de carros autônomos. E não está acontecendo, não tem nenhum. E a gente já não sabe mais quando isso vai acontecer. Eu cheguei a trabalhar em produto voltado para carro autônomo. A gente estava desenvolvendo mini controles para colocar dentro dos carros que era para carro autônomo. Então a gente também parou porque o custo dessa tecnologia é muito alto, ainda é muito alto. Bom, doutor Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O senhor tem mais alguma coisa que queira falar para o pessoal que está vendo? Quer dar algum recado? A inovação é fundamental, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar nisso todo dia, em como inovar, inovar no trabalho, mas até inovar para você mesmo. O que que eu vou ser diferente do que eu era ontem e o que que eu vou ser diferente do que eu sou hoje e amanhã. E dentro das empresas, não existe empresa que sobreviva à inovação, e a inovação disruptiva é um salto que leva as empresas para um outro nível. Então, estar sempre atento a isso, além de ser muito bom, é muito gostoso. Muito obrigada, então, e até a próxima. Quando o senhor precisar de alguma coisa da associação, é só procurar a mim e o André, a gente vai estar sempre à sua disposição. E eu também estou por aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Até a Bom dia, tchau, próxima. tchau.